Fala aí, torcedor do nosso canal Ligados no Vascão, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Vasco sobre o Fluminense, 3-1 no Maracanã. Vitória essa que deu a classificação para o Vasco. O Vasco está nas quartas de final da competição. Semana que vem teremos o sorteio na CBF e o Vasco vai saber quem será o seu adversário. Vamos trazer aí o Rodrigo Bueno, o Breile, o professor, o Bigode, falando aí da partida, da vitória do Vasco. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Vasco, tudo do Gigante da Colina você encontra aqui no nosso canal Vascão React Plus. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago aí os jogos de hoje. Tá escrito aqui no B5. Por favor, Edu, comece com o Breiler. Ô, Breiler, a felicidade toma conta do torcedor vascaíno. Vasco! Não era Por que essa empolgação moderada? Não, por quê? Como é que tem que ser? Joga pra cima. Vasco! Vamos, casaca! Pô, põe um 5S. É Vasco! Põe mais essa aí. Depois dos lances, assim que acabarem os lances, o Breiler vai puxar um casaca aqui. Agora, Vocês sabem? Vocês conseguem acompanhar? Então, vamos acompanhar. Breiler... Eu puxo o Aracan, Barambacan. Não, Aracan, isso aí nós vamos botar já. Eu vou puxar esse aí também depois. Ô, Breiler, o que você achou que foi fundamental pro Vasco ontem eliminar o Fluminense e jogar tão bem assim? Postura, Edu, principalmente. O Vasco entrou para disputar um clássico, rotação alta desde o primeiro minuto, um time muito bem organizado em campo e é natural que o Fluminense tivesse oportunidades, né? Fosse lá e cá em alguns momentos, porque do outro lado também tem qualidade. O Fluminense é um time de Libertadores e o que me chamou a atenção foi um time do Vasco muito bem ajustado, com uma proposta de jogo muito clara, né, de saber os momentos de pressionar. O Vasco subia as linhas de forma coordenada e roubava bolas, como nesse segundo gol, né? Logo no começo do segundo tempo, o Tietê acha o Andrés Gomes cruza, dá um passe perfeito para o Brenner marcar o segundo gol dele. E é curioso também, porque com um time mais organizado, com esse compromisso competitivo do Vasco, naturalmente as coisas começam a fluir. Ontem, os principais destaques foram os jogadores mais questionados do Vasco. O Brenner marcando 2 gols. O Brenner não marcava desde abril, vinha merecendo as críticas que sofria. Lá atrás, o Cuesta, que baixou muito de nível, né? O Cuesta, quando chegou no Vasco ano passado, ajudou a arrumar a zaga do time, mas acabou indo para a reserva merecidamente e ontem fez um partidaço. Tietê chegou a ser vaiado, até ofendido em São Januário. Ontem se redimiu, fez um jogo excepcional, não há irretocável jogo do Tietê. Os 3 volantes do Vasco muito bem, né? O Jair protegendo mais a entrada da área e fazendo a saída de bola. O Thiago Mendes com o seu nível habitual, né? Um jogador que eleva não só a capacidade dos companheiros, mas também ajuda a tornar o time mais seguro como um todo. Então, o meio-campo do Vasco ontem se comportou muito bem, tanto com e sem a bola. E o Vasco, para mim, pela produção que teve no primeiro tempo, merecia até uma vantagem maior. O Vasco conseguiu ter o dobro de finalizações do Fluminense na primeira etapa. Foi o time que mais tomou iniciativa, mesmo com menos posse de bola. Então, eu destaco essa evolução, né? Um time que, sob o comando do Pedro Emanuel, passou a ser mais agressivo, mais confiante, mais arrumado em campo. Claro que tem problemas, a gente ainda vai destacar isso aqui, mas hoje é o momento de destacar como o Vasco jogou e fez por merecer essa classificação. Mais uma diante do Fluminense. O torcedor vascaíno há muito tempo não tem um motivo para comemorar. Foi a melhor partida do Vasco no ano, contra um grande rival, um time que foi protagonista em campo. E claro, a gente não pode deixar de destacar a freguesia vascaína em cima do Fluminense. Quem tá falando aí? Não, mas é sério, ó. O Vasco muita gente não gosta da história quando falam que o Fluminense é o pai do Flamengo, porque o futebol do Flamengo derivou do futebol do Fluminense. Mas... O Vasco é o pai do Fluminense? Mas, nesse caso, na rivalidade prática, hoje
E, historicamente também nos confrontos, o Vasco é o pai do Fluminense e o pai do Zubeldia. Porque o Zubeldia também sofre diante do Vasco desde a época do São Paulo, né? O Zubeldia cai naquele 3-1 no Morumbi. É um adversário que está engasgado para o Zubeldia. E o Vasco consegue impor, diante de um dos seus grandes rivais, a maior freguesia vigente no Brasil. Se a gente pegar os grandes clássicos, é uma freguesia espantosa. No século, o Vasco eliminou 10 vezes o Fluminense em competições de mata-mata, a segunda seguida na Copa do Brasil. Isso é o dobro de eliminações que o Fluminense tem diante do Vasco no século. E, de fato, né, são 4, desde que o Zubeldia assumiu, 4 vitórias do Vasco seguidas. E o Vasco consegue crescer, se mobilizar nesses grandes jogos. E é isso, mesmo no momento ruim, né, no momento de reconstrução, em que o Vasco amarga mais uma vez a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, diante de um dos grandes rivais, o Vasco consegue crescer e dar motivo de orgulho para o seu torcedor. Essa aí é paternidade que nem precisa de exame de DNA. Não, ontem foi feito. Ontem o Zubeldia fez. Não precisa de exame de DNA. Mas ele queria comprovar. E fizeram um teste ali e deu o Zubeldia filho do Vasco. É o Nana? Como é que é o Nana Neném? Filho do Vasco. Hijo, né? Como ele é argentino. Hijo. Né? Agora, você que gostava do programa do Ratinho, ele não é o pai. Agora, só uma coisa aqui sobre o... Parabéns pro papai. Agora tá aí. Parabéns pro papai. Parabéns pro Vasco. O Vasco hoje é o pai do Fluminense. Você sabe que o Zubeldia, quando o técnico de São Paulo, não ganhou nenhuma do Palmeiras. Mesmo nessa fase, Palmeiras poderoso, endinheirado e o São Paulo na crise, todos os técnicos de São Paulo ganhavam do Palmeiras, do Abel. Crespo, Dorival, Fernando Diniz, o Carpini ganhou a Supercopa lá nos pênaltis. O Zubeldia não ganhou nenhuma do Palmeiras. E hoje eu acho que o maior tabu de classe que tem é São Paulo e Palmeiras. São 12 jogos que o São Paulo não ganha do Palmeiras. Arbitragens polêmicas à parte, são 12 jogos. Mas nesse século, o São Paulo eliminou o Palmeiras dezenas de vezes, ou várias vezes, mais que o Vasco. Ô, Bubu, mas eu sou um cara que eu sou... São Paulo eliminou duas Libertadores, vários... O Palmeiras conseguiu eliminar. Não, algumas vezes, mas o São Paulo muito mais. Mas, Bubu, você sabe que aqui... São Paulo foi campeão da Libertadores. Já vou perguntar pro Celso Ardengue. Virada histórica no Campeonato Paulista. Então, e os méritos do Vasco da Gama? Nesse século, é absurdo. São Paulo eliminou o Palmeiras até em cartão amarelo em Rio São Paulo, cara. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu gosto, eu não deixo passar. Eu gosto de dar moral para quem trabalha no Futebol Show. Ontem, quando o Rodrigo Bueno falou sobre Brenner, o Pedro Ivo falou, eu vou com o Zeca latiu na minha cara, que loucura, o Brenner, não sei o quê, você não tá vendo o jogo do Vasco. Mas me parece, e nós, olha, Celso Unzelt, Celso Ardengue e Breler, me parece que nós temos que celebrar que estamos diante de alguém que sabe o que está falando, um visionário, alguém que veio do futuro para mostrar à humanidade, a ensinar futebol e a vida. Parabéns, Bubu. Você falou do Brenner e o Brenner fez ontem uma partidaça. Como é que você estava falando? Como é que foi a frase e o que você quer falar? Eu escalei de forma brilhante, né, com toda a humildade, todo o respeito, né, e modéstia que me cabe, o Vasco, e o último jogador citado foi o Brenner, porque ele é o jogador terminal. O jogador fica ali na frente. E eu falei, o Vasco é sinônimo de gol. O Vasco de Roberto Dinamite, o Vasco de Romário, o Vasco de Edmundo, o Vasco de Brenner. E eu exaltei o Brenner. Exato. Aí foi que o Pedro... Se puder mostrar os gols do Brenner ontem, o primeiro gol dele é um gol de Roberto Dinamite. Opa! Dinamite, chute de fora da área, lá tá o goleirão, não consegue nem ver o que tá acontecendo. Não, deixa ele, tá empolgado. Pega o segundo gol. Cruzamento só escorando ali, deixa a bola bater nele ali, Romário. Teve um gol... Gol de Romário. Um gol de Dinamite e um gol de Romário. Um gol de Romário. E ele fez um pouco de dancinha, de ginguinha de Edmundo ali e tal, num clássico e tal. Então, assim, isso chama-se premonição. Eu tenho sonhos, você sabe que eu tenho sonhos, né, que já apontam para o que vai acontecer. E ontem fui criticado por exaltar o Brenner. Imagina, o Brenner. Eu falei, cara, primeiro tem que respeitar que esse cara teve uma boa base. Teve uma ótima formação. Tem pedigree, né, Bubu? Tem pedigree. Então ele não veio do nada. O cara veio do colossal, o maior. E aí ele, quando eu escalei, eu já apontei pro que veio em seguida. Gols antológicos, históricos, que classificaram o time da minha filha, toda feliz no story, colocando lá. Tá aí. 3-1 Vasco. Você deveria ter bom gosto. Brenner, pra eu mandar pro lado de lá com uma pergunta boa pra Celso Ardengue e Celso Unzelt, você quer fazer o casar? Pro público aprender o casar? Olha o casar. Não, peraí. Primeiro,
Não é casar. Casar é do esporte, é casaca. Casaca. Esse é o do Vasco. Tá. Casaca. E vamos fazer... Tem todo um ritual. Você quer fazer aqui no meio? Ou quer aí mesmo? Não, vamos lá. Poder fechar só nele, eu agradeço. Me lembra... A gente começa com um... Atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! Dedinho! Turma, é boa! É mesmo da fusaca! Vasco! Me lembrou do Dr. Eurico aqui, ó. Que noite! Só podia chamar casaca em momentos muito especiais. Não podia banalizar isso aí. Não é qualquer um que faz isso. Geralmente o casaca só rolava depois de título, mas como anda... Agora, senão... Merece Tá sim! valendo pra classe. Senão não usa essa casaca. Exato. Mais. O Fluminense vai aparecer toda hora. Professor, eu queria te perguntar uma coisa. você queria me Eu vou perguntar, perguntar pra querido? você e pro Celso, que é a mesma pergunta. Pergunta. Me parece, meus caros amigos, que nós estamos diante de um Vasco. Eu não gosto. Olha, o que eu odeio é Não, cara não vai falar emocionado que e pintou precipitado. campeão. Mas... Eu sou nada emocionado, eu sou razão, não sou emoção. Mas... Pedro Emanuel é um bom técnico de futebol. Quando o Palmeiras foi buscar o Abel Ferreira, o Celso Ardengue falou: esse cara é um ilustre desconhecido. O Abel calou o Celso Ardengue. Eu falei isso. A gente nem se conhecia quando o Abel Ferreira chegou no Palmeiras. Agora, o Pedro Emanuel. O Pedro Emanuel está mais para a prateleira Abel, Jorge Jesus, um treinador, Jesualdo, o Boina, o Boina que foi o Pedro Ivo que indicou pro Vasco. Aí como você botou os dois extremos, mas cara, é que ele não é Josualdo, não é Mas teve Boa. Arthur Jorge dando certo também. Mas eu acho que ele já apresentou o cartão de visita. É? Não é um time fácil de treinar, pela qualidade restrita dos jogadores, por tudo que o Vasco passa, que a gente sabe. E ontem teve um mérito que passa pelo técnico, que é coletividade, que é mérito na defesa e no ataque, que é um time bem coordenado. Isso tudo é mérito do técnico. Com pouco tempo de trabalho que ele teve, o Vasco fazer a partidaça que fez, eu não sei se vai continuar fazendo. Eu não sei se o Brenner vai continuar fazendo gol. Eu não sei se esses jogadores que o Brenner muito apropriadamente citou, que eram todos criticados, talvez o Tietchan o mais criticado deles, se você pegar o tempo que pegam no pé dele. Eu não sei se eles vão continuar dando o quinhão deles para essa coletividade, mas é um time que mostrou características que vêm das qualidades de seu técnico. Se um time é coletivo, se um time é equilibrado, se o time sabe a hora de pressionar, isso tudo é trabalho do treinador. Até porque os jogadores são os mesmíssimos que são criticados aqui toda quarta-feira e todo domingo. E com diferencial, né, prof? O Vasco, sob o comando do Diniz e do Renato, se caracterizou por ser uma peneira lá atrás. Um time muito vulnerável defensivamente. E o Pedro Emanuel já chega detectando essa necessidade. O time precisa ser um pouco mais seguro. Não é da noite pro dia que ele vai tornar o Vasco uma muralha, o Léo Jardim não vai sofrer. E ontem, em alguns momentos, o Léo Jardim precisou aparecer. Mas a gente já nota um time mais seguro e confiante em campo. Quantas vezes a gente já viu esse Vasco aí, quando, com vantagem no placar, o time adversário faz um gol e o Vasco se entrega, acaba cometendo erros defensivos. Isso não aconteceu ontem. Depois que o Fluminense faz o gol, o Fluminense vai para a pressão, o Vasco se comporta muito bem defensivamente, resiste no primeiro momento e depois retoma o controle do jogo. Então foi um time muito maduro em campo e, claro, quando o treinador consegue estabilizar resultado, porque esse resultado também é importante, 5 jogos de invencibilidade para o Vasco. A gente sabe que isso tem sido raro na rotina do vascaíno. Dá tranquilidade para o jogador. E algo que o Pedro Emanuel ganhou, e esse é um acréscimo que vai além do técnico, é um reforço para o time, e aí vai o alerta para a diretoria, o Jair volta. O Jair, como titular, melhora em 200% o meio-campo do Vasco, principalmente do lado do Thiago Mendes. A saída de bola muito mais limpa, um jogador que consegue cadenciar nos momentos de pressão. Isso mostra que o elenco do Vasco é carente. E um jogador voltando de lesão, um bom jogador como o Jair, tem feito a diferença. E se o torcedor vascaíno quiser dias mais tranquilos
olhando para o Campeonato Brasileiro, até para ser competitivo nas Copas, a diretoria tem que se movimentar, precisa trazer reforço para o Pedro Emanuel, porque sozinho o treinador não vai dar conta de todos os O trabalhos. Emanuel deu um nó tático no Zubeldia ontem. Então, O Zubeldia no segundo tempo teve que reforçar o meio campo Aí, ó, ali, fez troca ali. O supercomputador vai Porque o falar. primeiro tempo estava sendo engolido Teve ali. nó Tá? tático ontem no Pedro Emanuel, no Não, Zuba? acho que aconteceu o que sempre acontece com os times do Zubeldia quando, depois de um tempo, e os técnicos conseguem enxergar os adversários. Ontem o Zubeldia gosta de marcar aquela pressão com 4, 5 jogadores, às vezes, ontem foram 4, desde a saída de bola, deixou 2 caras no meio campo, Pedro Emanuel botou 3. Aí é conta matemática, tinha 2 para 3 toda hora, Jair, Thiago Mendes e o Tietê deram um baile, o Thiago Mendes jogou uma bola absurda ontem, o Jair, desde a volta do jogo contra o Independente de Medellín, já entrou, já tem mudado o time, ele entra no lugar do Ramon Rick, que ontem também de novo não entrou bem, mas é um menino, não tem que entrar toda hora, ele vai errar muito ainda. Mas já achei melhor que no jogo passado, no primeiro jogo. Melhor, mas é que o primeiro jogo, assim, o primeiro jogo de Vasco e Fluminense não existiu, né? Foi basicamente um não jogo. Pra nenhum dos dois. Foi um não jogo, era melhor não ter tido. Mas eu não sei se eu tô tão empolgado assim com o Pedro Emanuel ainda, o Edu. Acho que tem que esperar. Se a gente for analisar o jogo de ontem, ele foi muito bem no jogo. Acho que ele fez boas leituras no jogo, as apostas dele deram certo. É muito importante para ele que o Brenner tenha feito 2 gols, porque tava nesse rodízio de atacante, não sabe se é o David, não sabe se é o Spinelli. Agora o Brenner pelo menos comprou mais um jogo para ele. O próximo jogo é o Brenner, né? Óbvio, não deve ser outro cara que vai entrar no lugar. Agora, disso aí, pra gente falar que o Vasco já é um time mais sólido, que é um time mais consistente, que eu ainda não consigo falar isso. É que como eu acho que o Vasco é um time pouquíssimo confiável. São 3 competições pro Vasco. Você que quer que todo mundo seja eliminado isso. de tudo. É perigosíssimo. Pra mim, o Vasco tem que ir bem em tudo. Vai dar certo. O Pedro Emanuel Perigoso, falou né? isso. Pode ser campeão de uma. Imagina, meu Deus do céu. O Pedro Emanuel... Imagina, ganha uma e é campeão. O Pedro Emanuel falou isso ontem, né? Ele foi perguntado sobre isso, sobre manejar as expectativas, né, para cada competição. Ele falou que ele veio pro Vasco para ser campeão, que eu já não acho que... Eu entendo a empolgação pós-classificação, mas a gente tem que ser realista de... O Vasco não é um time que você vem e o seu primeiro objetivo com o Vasco é ser campeão. É claro que, obviamente, você, um profissional, quer ser bem sucedido num time do tamanho do Vasco. Não sei se dá, Edu. Não sei se dá. A Sul-Americana... Cara, tá nas quartas de final e não tem o Flamengo. A Sul-Americana eu acho difícil. E a Copa do Brasil vai depender muito do sorteio. Dá. Eu acho que assim, é possível. Mas a prioridade do Vasco não tem que ser essa. A prioridade do Vasco tem que ser salvar do Campeonato Brasileiro. Com o Palmeiras e o Cruzeiro, que são os grandes favoritos. Então, mas assim, o técnico do Vasco, eu acho que ontem ele vai na empolgação, acho que é hora mesmo. Ganhou do Fluminense, manteve a freguesia que o Breler muito bem falou. Mas eu acho que o Vasco tem que ter muito pé no chão internamente. O consumo externo tem que ser isso. Vamos ser campeão, vamos bater campeão, vamos lá. Mas internamente, eu acho que os caras têm que entender muito bem que o Vasco ele vive uma situação crítica no Campeonato Brasileiro e que o Vasco não tem elenco para jogar 3 competições e que o foco principal tem que ser o Campeonato Brasileiro, chegar nos 45. Trazer aí agora, pessoal, os jogos que acontecem no dia de hoje, os jogos dessa quinta-feira. Teremos aí Copa do Brasil, 8 horas da noite, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Aí teremos também Campeonato Amazonense Série B, Campeonato Gaúcho, divisão de acesso, Campeonato Paulista Sub-20, Liga Europa da UEFA, aí jogos eliminatórios, o Rangers entra em campo, PAOK, né? Benfica também, tem jogo do Benfica hoje. Campeonato Argentino, União Santa Fé contra o Lanús, Liga Conferência da UEFA, jogos hoje também, eliminatórias, Copa da Liga Inglesa, Bristol City e o Assal, Ligas Cup, também tem hoje aí, Campeonato Peruano, CONCACAF Caribe, Campeonato Boliviano e alguns amistosos que estão rolando aí no dia de hoje também. Tem muito amistoso, o Mônaco entra em campo, os times europeus se preparando aí para a temporada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.